Era uma gravidez de alto risco, uma gravidez de gêmeos idênticos que sofriam de uma síndrome que estava a pôr em risco a vida de ambos. Às 22 semanas de gestação, a única forma de salvar estes bebés era fazer uma cirurgia a laser com os bebés ainda dentro do útero. Um milagre da medicina que nunca tinha sido feito em Portugal e que vamos conhecer em pormenor agora, no A Tarde é Sua. E já tenho os meus convidados para falar sobre este tema. Tenho comigo a Suelen. Olá, Suelen, muito boa tarde. Vou tratar por Su, que eu acho que é mais fácil, não é, Suelen? E o Guilherme. Olá, Guilherme, bem-vindo também, dos pais dos bebés. E depois o Dr. Álvaro Cohen, que é obstetra e é diretor do Departamento de Diagnóstico Pré-Natal da Maternidade Alfredo da Costa. Bem-vindo também, Soutor, ao nosso programa. Muito bem acompanhados. E depois temos os príncipes ao colo. Su. Como se chama este pequenino? O pequenino? Gonçalo. O Gonçalo. E eles são iguais. E o outro menino? Gustavo. Gustavo. Gonçalo e Gustavo. Vocês puseram os dois com G, que é para ver se baralham ainda mais o pessoal, não é? Foi coincidência. Foi coincidência. Bem, eu vou começar por perceber, Su, vamos falar da primeira gravidez, ainda antes da gravidez dos gêmeos. Essa gravidez foi há quanto tempo? Que idade tem o vosso filho mais velho? 5 anos. 5 anos. Portanto, tinha a Su 22 anos. Foi uma gravidez planeada essa? Do primeiro? Sim. Não. Não, aconteceu. Aconteceu. Como é que a gravidez foi? Como é que ela decorreu? Foi uma gravidez tranquila, mas eu já tinha contrações desde as 20 e poucas semanas. Entretanto, peguei baixa de alto risco, fiquei em casa e às 34 ele nasceu. E às 34 nasceu. Mas, portanto, até às 20 e poucas semanas trabalhou, eu não sei o que é que a Su faz, mas conseguiu fazer a sua vida normal? Sim, fazia tudo normal. Tudo normal? Sim. Portanto, às 22 é que começou então com contrações? Sim. E foi aconselhada a descansar? Descansar. E descansando, conseguiu que o bebê aguentasse até às 34 semanas. Portanto, nasceu prematuro. Nasceu prematuro. Foi um parto tranquilo? Super tranquilo. Fácil? Sim. Portanto, não ficaram aqui memórias menos boas do primeiro parto? Não, a bolsa rompeu. Foi um parto rápido. Ele ficou 10, 13 dias internados, mas foi tranquilo. Foi tranquilo. E aí está ele, que eu já ouvi lá fora, está fresco e maravilhoso. Agora, vocês tiveram este vosso primeiro filho e eu não sei se a Su tinha por hábito fazer as suas consultas de rotina, ou seja, uma vez por ano, ir à sua médica ginecologista, saber se estava tudo bem. Tinha esse cuidado? Sim, sempre tive. Foi sempre uma mulher cuidadosa com a sua saúde? Sim. A gravidez dos gêmeos foi uma gravidez planeada? Não. Também não? Não. Vocês não fazem nada com plano, é isso? Só para eu constatar aqui, Guilherme, se isto é sempre porque acontece. Não, por acaso. Não, foi por acaso. Mas foram apanhados de surpresa? Ou seja, tomava algum método contraceptivo? Sim. Sim? Tomava. Só que no último mês eu fiz errado e pronto, o resultado. Então não é porque tenha falhado, foi falha humana. Sim, foi erro meu. Eu acho maravilhoso chamar o nascimento dos bebés uma falha humana. Não foi falha humana. Os adultos sabiam bem o que é que estavam a fazer, não é? Agora, a forma de tomar o contraceptivo é que não foi a correta. Sim. Bom, provavelmente ainda levou ali umas semanas até perceber que passavas alguma coisa com o seu corpo, não é? Sim, comecei a sentir enjoo, andar de carro. Enjoada a andar de carro. Sabia que tinha alguma coisa errada. Mas desconfiou de uma gravidez. Daí o período atrasou. Aí começou a juntar duas coisas. Enjoar no carro, período atrasado. Sim. Fez o quê? Um teste de farmácia? Fiz o de farmácia. Só que não satisfeita, no outro dia aí deu positivo. Espera, deu positivo e qual foi a sua reação? Não estava acreditando. Ou seja, não dava jeito naquela altura? Não dava jeito naquela altura. Bom, não satisfeita, estava-me a dizer o que é que fez? Fui no laboratório e fiz um de sangue. Deu positivo. Deu positivo. Só aí é que falou com o Guilherme? Não, já tinha falado no de farmácia, Já tinha lançado a bomba lá em casa? Já. Guilherme, ficou contente quando soube que ia voltar a ser pai ou preocupado? Não, a gente fica preocupado sempre. Até vocês são um jovem casal, não é? São um jovem casal, estão a organizar a vossa vida. É muito bom ter filhos, mas às vezes quando a vida ainda não está organizada, fica-se assustado. E se calhar foi o que aconteceu com o Guilherme. É um bocado como isso. Ficou um bocadinho assustado. Sim. Vocês os dois trabalhavam. Sim. O pequenino já estava no colégio, provavelmente, Sim. na escolinha, mas ficaram assustados. Quando vem a confirmação, era uma gravidez, ponto. Sim. De um bebê, ponto. Sim. Até que momento é que esta foi a informação? Ou seja, achavam que tinham apenas um bebê e estava tudo bem. Portanto, eu fui no centro de saúde, falei com a minha médica de família.
ela passou os exames, tinha que fazer a primeira ecografia. Só que antes de fazer a primeira ecografia, eu tive um pequeno sangramento. E como eu não tive isso na primeira gravidez, eu achei melhor ir na maternidade. Foi logo à máquina? Fui logo à máquina, nas urgências. E lá, nas urgências, me atenderam e foram fazer uma ecovaginal e viram logo. Só que a médica que estava a fazer viu e começou a rir. E chamou outra. Eu disse, só um bocadinho. Aí chamou a outra e pronto, ficaram ali confirmando. E disse, tenho que te dar uma notícia. Ela é uma notícia muito boa, mas assusta. Aí eu comecei a chorar. A sua é muito chorona. A sua bate-me a chorar, que não é fácil. Estava grávida de quantos meses? De quantas semanas? Não lembro bem, era muito no início. Porque a primeira ecografia que eu fiz na maternidade foi com 12 semanas. Foi por volta de 10, 11 semanas. Portanto, estava mesmo no início. Mesmo no início. Bom, mas ver uma médica a rir quando se faz um exame, eu acho que já a pessoa respira de alívio. O problema é quando nós vemos o semblante mudar e percebemos que há ali qualquer coisa que não está bem. Portanto, ela dá logo esta notícia de que não é uma coisa fácil. Quando lhe disse que estava grávida de gêmeos, começou a chorar. Sim. De medo de quê? De medo ou do quê? Do que é que chorou? De emoção? De emoção, porque eu nunca imaginei que ia ser mãe de gêmeos. Eu só via isso na televisão, achava que nunca ia acontecer comigo. Mas não tinha história na família? Não. Não havia gêmeos na família? Não. Guilherme, e na sua família? Também não. Foram os pioneiros, portanto. Pioneiros de gêmeos. Pelo gesto. É bom ser pioneiro em alguma coisa, se forem coisas boas, que é o caso. Com certeza. O Guilherme foi a fazer essa ecografia consigo? No dia das urgências ele estava comigo, só que na hora que a médica disse que eram gêmeos, ele tinha voltado pro carro porque já estava ali há muito tempo e tinha acabado o parquímetro. Ele foi pro carro. Então, saiu da maternidade sozinha? Sozinha, chorando. Sozinha a chorar. Guilherme, quando a viu, o que é que achou que tinha acontecido? Quando a viu naquele pranto, o que é que pensou? A gente sempre pensa o pior. Pensa que tinha acontecido alguma coisa de errado. O sangramento, ela chorar, a primeira coisa que pensamos é alguma coisa de errado aconteceu. Pensou, se calhar perdeu o bebê ou... É o primeiro pensamento. Só que ela chorava e dizia, não vais acreditar. Perdeu. Dela, não. Outra coisa, são 2. Dela, sim. Mas pelo seu ar ficou contente. Fiquei preocupado. Ainda mais preocupado. É óbvio que a gente fica contente, mas a preocupação é enorme, Fátima. É enorme. A gente pensa no nosso futuro, pensa no futuro que temos que dar para eles. Claro. É uma preocupação, mas é tudo a dobrar. E tanto as dificuldades, mas as coisas boas também. Então foi uma coisa É boa. curioso porque nós, Soutor, nós pensamos, e enfim, eu aqui quando falo com pais que tiveram gêmeos, fala-se muito nesta preocupação do querer garantir o presente e o futuro. Vocês médicos têm outro tipo de preocupações, porque as gravidezes gemelares não são propriamente aquilo que vos tranquiliza mais neste mundo. Não, de facto não são. Uma gravidez gemelar para nós é uma gravidez, a partir de uma gravidez de risco. Só por serem 2? Só por serem 2. Mas explique porquê, para as pessoas perceberem. Por serem 2, porque começa logo porque há um conflito de espaço e, portanto, significa que o útero vai ter que se adequar e o crescimento desses bebés vai ter que se adequar a um espaço que está programado, vamos dizer assim, para e, portanto, há um risco maior de parto prematuro, há um risco maior de outras complicações, como, por exemplo, a hipertensão da gestação, a hipertensão gestacional, há um risco maior de diabetes e, portanto, há uma série de complicações de saúde inerentes a uma gravidez gemelar. A prematuridade é aquela que mais nos preocupa e nós na Maternidade Alfredo da Costa temos uma consulta que é de longe a consulta com mais experiência no país a seguir grávidas com gêmeos e onde esta situação é realmente uma situação complicada, mais ainda quando são trigêmeos. Este caso particular é uma gravidez monocoriónica, portanto é uma gravidez em que há uma placenta única. E, portanto, uma placenta única vai ter que suportar e sustentar 2 fetos. Portanto, há 2 bebés que os 2 vivem desta única placenta. São 2 bebés que têm um património genético idêntico ou praticamente idêntico. E, portanto, que partilham a mesma casa. Sendo que a casa, que essas 2 assoalhadas da casa, podem não estar divididas da mesma forma. E já lá vamos isso para perceber. Deixa-me só perguntar. Sim. Portanto, aquilo que mais nos preocupa nestas situações é a prematuridade. Na situação de uma gravidez gemelar monocoriónica, preocupa-nos porque uma em cada 5 destas grávidas vão ter complicações. E, portanto, ao mesmo tempo, nós temos que
passar o entusiasmo de que as coisas estão bem, mas o entusiasmo com... Exige muitos cuidados da vossa parte. Exatamente. Quando o doutor diz que uma em cada 5 podem vir a ter complicações, estamos a falar de que tipo de complicações? Para as São pessoas complicações que perceberem? têm a ver com isto mesmo, com o facto de termos uma única placenta e nessa placenta, portanto, a partilha de sangue, a partilha de nutrientes, a partilha de oxigênio faz-se através de uma vascularização que pode ter e tem, na esmagadora maioria das situações, laços comuns e que tem vasos sanguíneos que passam de um para outro bebê. E em 4/5 dos casos, estas circulações que passam de um para outro bebê são circulações que estão equilibradas. E, portanto, a quantidade de sangue que passa para um bebê é reequilibrada com a quantidade de sangue que passa para outro bebê. E, portanto, isto em 4/5 dos casos é uma situação que o próprio organismo e a própria placenta consegue regular, tal e qual. O que acontece num quinto dos casos é que, por mecanismos e motivos que muitas vezes nós não conhecemos, de repente há o clique e a situação, o equilíbrio, desequilibra-se. E, portanto, a partir desse momento começa a haver transferência de sangue de um bebê para o outro, que pode ser de uma forma mais ou menos, em maior ou menor quantidade, e, portanto, passa a haver passagem de sangue de um bebê para o outro, de forma que, se nós não pomos termo a esse processo vai culminar com um bebê que fica com o sangue dos dois e outro bebê que fica sem sangue rigorosamente nenhum. Então isso já vamos perceber melhor, porque é esses pormenores agora que precisamos de perceber quando, enfim, olharmos aqui para este caso. E não só, depois gostaria também que o doutor falasse qual é a diferença se os bebés não partilharem a mesma placenta, ou seja, qual é o grau de tranquilidade que se pode ter a partir daí. Queria só perceber o seguinte, Su, depois de encaixada esta notícia, a gravidez decorreu naturalmente até às tais 20 semanas? Sim, aí eu já fui encaminhada para consulta de gêmeos, uma gravidez de alto risco. Fazia as consultas, as análises, tudo. Mas estava tudo normal? Tudo normal, as ecografias. Sim, estava tudo certo. Tudo normal. Então, quando é que deixou de estar tudo bem? Estava grávida de quanto tempo? Quando surgiu os primeiros sintomas de que algo não estava bem? Foi uma semana, com 20 semanas por aí. 20 Minha semanas. barriga ficou muito grande, ela cresceu muito. Assim, de um dia para o outro, quase? Quase que de um dia para o outro ela ficou muito grande e muito dura. Só que para mim estava normal, como são dois. Toda a gente antes olhava e dizia, ai, tão pequenina para 2 bebês. E daí ela cresceu muito e eu fiquei feliz. Supostamente estava tudo certo. Finalmente vou calar as bocas, dizem que eu não tenho barriga para gêmeos, não é? Exatamente, sim. E, entretanto, eu também tinha feito uma ecografia há pouco tempo e estava tudo certo. Só que daí, aí numa segunda-feira, a gente tinha eco. E tinha consulta de gêmeos de manhã e depois a eco. Foi o dia que nós descobrimos. E aí descobriram o quê? Depois o doutor já vai explicar. O que é que descobriram nessa ecografia? Se eu não me engano, era a nossa médica de gêmeos que estava fazendo a eco, a doutora Alexandra. E ela viu, acho que viu logo que tinha ali alguma coisa errada e foi chamar o doutor Álvaro. Então eu fiquei ali, nós ficamos na salinha esperando. O doutor Álvaro veio, foi fazer a eco, confirmou que estava tendo e ele foi falar com a gente, explicou a situação. O que é que tinha, afinal, esta mãe e estes bebés? Nós normalmente, quando explicamos estas situações, nós normalmente até pegamos num papel e numa caneta e às vezes é mais prático fazer desenhos para explicar o que é que está a acontecer. Basicamente o que aconteceu foi que a situação que estava desequilibrada, desequilibrou. E, portanto, nós percebemos que esta situação, da forma que estava desequilibrada, nós percebemos que esta situação tínhamos que pôr um termo a esta situação. E, portanto, a resolução desta situação passa por quê? Passa por mapear os vasos que trocam sangue de um bebê para o outro e passa por fazer uma laqueação desses vasos. Para fazer o quê? Ao fim e ao cabo, para transformar artificialmente uma placenta em 2. Portanto, a ideia é aqueles bebés ficarem com 2 placentas, porque elas estão, do ponto de vista vascular, ou pelo menos do ponto de vista de vascularização superficial, elas estão separadas. Mas isto porque um bebê estava a receber sangue a mais e o outro a menos. E outro a menos. E o que acontece é que o bebé que recebe sangue a menos fica sem líquido amniótico nenhum. O bebé que recebe sangue a menos fica completamente colado às membranas amnióticas sem líquido. E, portanto, é uma situação... De risco para ele, mas para o outro também, se calhar, não? Porque o outro fica com sobrecarga hemodinâmica, portanto fica com o sangue e com o coração em sobrecarga, porque o coração está a bombear sangue que seria o sangue dos dois. Então, quando explicou isto aos pais, e sendo muito fria na análise, doutor, como é que colocou as coisas? Em termos de percentagem, o que é que pode acontecer em cada cenário? Nós falamos sempre em percentagem e nós falamos que, de uma forma mais ou menos, perante uma situação daquelas,
se nós não fizermos nada e perante uma idade gestacional destas, que era por volta das 21 semanas e 5, foi antes disso, porque eu depois já vou explicar outra coisa que é importante, nós o que dizemos aos pais é que de uma forma grosseira, se não fizermos nada, a situação é uma situação com esta idade gestacional, é uma situação que não vai levar a sítio nenhum, porque os bebés vão morrer in utero, e vão morrer muitas vezes, na maior parte das vezes, antes da viabilidade, e nós falamos de viabilidade por volta das 24 semanas, e portanto nós explicamos aos pais que temos uma hipótese de fazer qualquer coisa, mas que essa hipótese de fazer qualquer coisa não é o milagre, não é a cura garantida para todas estas situações. E, portanto, o que nós explicamos aos pais, em termos grosseiros, é que há 1/3 de probabilidade de, mesmo após o procedimento, os 2 bebés morrerem. Há 1/3 de probabilidade de, após o procedimento, um dos bebés ficar vivo, mas, a partir do momento em que nós fizemos a separação da placenta, isso preserva o bebé vivo do que aconteceu ao outro bebé. E temos 1/3 de probabilidades de ficarem os 2 bebés vivos. Portanto, isto é o que nós dizemos de uma forma... Muitos terços numa conversa. Exatamente, muitos terços. Muitos terços. E, portanto, isto é o que nós dizemos de uma forma Claro. para explicar ao casal. O que é que aqui nos preocupa? O que é que nestas situações nos preocupa? Nestas situações preocupam-nos o passado obstétrico, e aqui o passado obstétrico era complicado. A Suelen já tinha tido um parto pré-termo e isso aumentava-lhe o risco de ter um parto pré-termo na gravidez seguinte, mais ainda pelo facto de ser uma gravidez gemelar, e mais ainda pelo facto de nós termos que fazer uma intervenção. E a Suelen não está aqui por acaso, estamos aqui perto do Dia Mundial da Prematuridade. Que é já este sábado. É já este sábado, exatamente. E foi um caso que correu bem, mas é um caso que mostra que estas situações não são milagrosas e, portanto, têm riscos. E o que aconteceu aqui foi exatamente um parto prematuro. Eu sei que para os médicos não é visto como milagre, mas as lágrimas desta mãe, para mim, dizem que ela vive isto como um milagre e tenho a certeza que o Guilherme também. Eu sei que a medicina é Claro. medicina, mas depois há o outro lado, não é? Claro, E o outro lado que tem a ver com a fé das pessoas, que não sei se a Su é uma mulher de fé, mas a fé das pessoas, a esperança também. E eu tenho a certeza que cada vez que olham para os filhos, dizem eles são um milagre. Eu subscrevo, também acho que são. E o reforço positivo que nos dão. Sim. Porque chegam lá e dizem, eu tenho a certeza que isto vai correr bem. Isso também é importante, não é? Sei. Agora, esta cirurgia, até há algum tempo atrás, era uma cirurgia só feita lá fora. Nós fizemos em 2013, ao contrário do que há bocadinho na informação que lançou, nós em 2013 fizemos a primeira cirurgia fetal feita em Portugal e foi feita em colaboração com o Hospital das Forças Armadas e, portanto, foi nesse ano. O que é que acontecia? Acontecia que o aparelho, o laser que nós precisávamos, estava no Hospital das Forças Armadas, a maternidade e o Centro Hospitalar Lisboa Central não tinham laser e, portanto, nós íamos fazer às Forças Armadas, levávamos a nossa equipa, íamos fazer às Forças Armadas essa cirurgia. Foi em 2013 fizemos um caso, em 2014 fizemos mais 2 casos. E depois, entretanto, tivemos que suspender a realização destas cirurgias porque era uma logística demasiado complicada. O Hospital das Forças Armadas não tinha apoio de neonatologia, que é fundamental. Claro. Estas cirurgias têm forçosamente que ser feitas em centros que têm capacidade, têm unidades de cuidados intensivos neonatais. O que nós estamos aqui a falar não é a unidade do diagnóstico parental. A unidade de diagnóstico parental da Maternidade Alfredo da Costa é muitíssimo diferenciada, mas não é nada sem ter um outro apoio de inúmeras especialidades, passando pela neonatologia, passando pela anestesia, passando pela psicologia. O apoio da psicologia na área de diagnóstico parental é fundamental, passando pelas assistentes sociais. Portanto, tudo isto é um meio de suporte que permite que realmente o Centro de Diagnóstico Parental consiga fazer estas coisas. E, portanto, só então mais tarde é que vem para a Maternidade Alfredo da Costa este Vem para a Maternidade procedimento? Alfredo da Costa, nós tivemos 3 anos, à volta de 3 anos, sem fazer cirurgias e depois começamos em 2017, começamos novamente. E, portanto, a partir de agora, a partir dessa altura, temos já feitos 10 procedimentos, a partir de agora 2017 temos feito mais 10 procedimentos e, entretanto, eu fiz o treino todo Lá fora do fora, país. o doutor já tinha um treino grande lá fora, não é? Como maior especialista nesta área. Então pode-nos explicar ali que procedimento é este? Vá até este ecrã, por favor. Vamos lá pôr as imagens. Tem que pegar no seu microfone. Pode pôr mesmo no bolso. Pode pôr mesmo no seu bolso. E vamos perceber o que é que foi feito. Su, não lhe vou pedir para explicar, nem ao Guilherme, não é? Porque nós não dominamos estas técnicas. Vamos lá. Então aqui. Aqui temos estas cirurgias que vocês vão ver, isto são cirurgias que parecem ficção científica, mas na realidade estas cirurgias são feitas com anestesia local. Isto é feito com anestesia local. A mãe está ali acordadíssima desta vida. A mãe está acordada, a mãe está a falar connosco e, portanto, são feitas com anestesia local, num bloco, mas são com anestesia local. Vocês viram a entrada e agora estamos aqui a identificar os vasos da placenta. Portanto, aqui estamos a fazer o mapeamento, onde é que estão vasos, vejam, onde é que estão vasos de um bebê, temos que perceber qual é o bebê que é o receptor, qual é o bebê que é o dador, temos que ver onde é que esses vasos se interpenetram. E aqui já estamos a fazer disparos de laser, isto aqui não é os Estados Unidos, não é
não é disparos laser. E, portanto, estamos aqui já a fazer disparos laser e estamos já aqui a começar a coagular algumas das anastomoses, alguns dos tais vasos que se interpenetram e vasos que levam circulação de um bebê para o outro. E, portanto, isto que vocês estão aqui a ver é justamente o que a Swellen está a ver durante o procedimento. Esta luzinha que vocês veem aqui é exatamente a pontinha do laser que nos faz e percebemos exatamente se estamos perto ou longe do vaso. Eu acho que podemos passar. Podemos passar então para a imagem seguinte. A imagem seguinte é a mesma coisa. Aqui vejam, aqui vê-se melhor um bocadinho, aqui vê-se portanto, os vasos a serem coagulados. Há alguns vasos que têm calibre muito grande e às vezes... Isto se faz dentro da barriga com os bebês lá, meu Deus. Isto faz de uma forma muito simples, Fátima. De tal maneira que parece que nós estamos, às vezes nós dizemos às senhoras, não se assuste de sentir barulho de pipocas. E é exatamente isto que às vezes se sente. Ao coagularmos estes vasos, o barulho que se faz é exatamente o barulho de uma pipoca. Mas isto leva quanto tempo? Isto depende Mais porque depende da complexidade da cirurgia. Por exemplo, no caso da Su, quanto tempo? No caso da Swellen, 15 minutos. 15 minutos? 20 minutos. Foi rápido. 15, 20 minutos. E com anestesia local? Uma anestesia local, sempre a falar connosco. E, portanto, é isto que vocês... Agora já estamos aqui a ver, no pós-laser, nós queremos saber se o bebê está bem. E vocês é o que estão a ver. Vejam os dedos. Ai, os dedinhos. Vejam A mão. a mão. Isto aqui é pornográfico, não é? Isto é o pénis. Não sei de qual deles Já é. sabemos que é um menino. Pezinho. Pé, não é? E pronto. Portanto, isto é no para nós fundo- fazermos o cheque aqui, lá apontar onde é que estão as anastomoses. Portanto, Muito isto é para bem. fazermos o cheque de que tudo correu bem. Ou seja, isto já percebemos que o procedimento explicado assim, eu diria que é simples, não é? Explicado assim. Durante o procedimento, conseguia olhar para o ecrã ver o que estavam a fazer aos seus filhos? Não queria ver. Não queria ver. Não queria. Estava chorando. Estava a chorar. Estava nervosa, não é? Estava nervosa, mas eu estava confiante. Porque confiava muito no Dr. Álvaro e na equipa. Portanto, essa parte estava tranquila. não é? Tranquila. Quando ele falou da síndrome, ele falou o problema, mas deu uma esperança pra gente. Claro. E a gente agarrou aquilo, vai dar certo. E É deu tão importante quando se faz uma boa equipa paciente-médicos, é porque funciona muito melhor, não é? Como disse há Sem pouco, dúvida. há o estímulo, reforço positivo, mas também há, do outro lado, uma Sim. tranquilização grande. Guilherme, e o Guilherme, assistiu a isto, a este momento? Não, fiquei do lado de fora. Ficou de lá de Com fora. o coração na mão, mas fiquei. Teve medo de ter que ser internado e era uma maternidade, não dava muito Foi jeito. quase. Eu estava a andar de um lado para o outro na maternidade, nos corredores, à espera até acalmar quando ouvi o doutor Álvaro. Daí, Então, o procedimento em si foi rápido e depois quando é que teve notícias? Quando é que soube que tinha corrido tudo bem e enfim, estava tudo bem com os bebês? Fiquei do lado de fora, à espera. Estava à espera desses tais, acho que 15 minutos, né, doutor? Então foi, se calhar, foi os 20 minutos que seja, os 5 minutos a mais, ou o que for. Será uma eternidade. Parecer Mais uma longos da eternidade. sua vida. E acalmei quando vi o doutor, um ar muito confiante, aperta a minha mão e fala assim, correu tudo bem, os 2 bebês estão vivos. Isso, vim abaixo no mesmo instante. Foi uma notícia muito boa. Muito boa. É que realmente é daquelas coisas que deve ter sido. Vocês devem ter tido um pico de stress enorme entre o diagnóstico e o dia do procedimento, que não sei se tiveram a esperar muitos dias ou não. Não, foi na rápido. segunda e na quarta o doutor disse, vamos a isso? Pronto, e isso também é bom, porque não aumentaram aqui os níveis de ansiedade, porque... Aqui, às vezes, a situação não é assim tão fácil. Claro. Na SU nós não tivemos muito tempo. Tivemos que decidir e tivemos que dizer vamos fazer porque não tínhamos condições para aguentar mais isto. Pois, porque os bebés podiam não aguentar, não é? O que nós fazemos habitualmente, e por isso é que é muito importante que as gravidezes monocoriónicas sejam seguidas e vigiadas em centros que tenham competência para vigiar este tipo de gravidezes caso da MAC. monocoriónicas e, portanto, que sejam seguidos porque estas situações não é só o diagnóstico da situação, é o diagnóstico e perceber até quando se pode esticar a situação. Porque quanto mais longe, em termos de idade gestacional, nós fizermos o procedimento, nós sabemos que as complicações que podem vir a ocorrer daí, a bolsa de águas romper, a placenta descolar, tudo o resto, serão, em princípio, mais tardiamente. E aqui nós estamos a jogar com um fator muito importante, que é a idade gestacional. Claro. Quanto maior for a idade gestacional em que as complicações ocorrem, menores as complicações, quer do ponto de vista de sobrevivência, quer do ponto de vista de sequelas. Não é? Portanto, é uma situação que exige experiência e treino, não só fazê-la, mas também vigiar. Agora, os meninos acabaram por nascer prematuros, mas não foi por causa desta situação. Eles nasceram às quantas semanas? 29 semanas. Às 29 semanas. Mas não foi por causa desta situação? Não. Não.
Às 29 semanas, quando percebeu que tinha que... E neste caso foi uma cesariana, não é? Eu posso Diga. só dizer uma coisa. Nós não podemos dizer efetivamente que não foi por causa desta situação. Ok. A partir do momento em que nós fazemos uma cirurgia, a partir do momento em que nós metemos um instrumento dentro do útero, nós temos que estar preparados para aceitar que o que vem daí para a frente possa ser uma complicação dessa cirurgia. E, portanto, a Suelen teve contrações, continuou a ter contrações durante toda a gravidez, como ela já tinha tido na gravidez anterior. Teve que ser internada por volta das 26, 27 semanas e a Suelen teve, com essas contrações, ela teve um descolamento de placenta. E, portanto, a Suelen teve que fazer uma cesariana de emergência por volta das 30 semanas. Portanto, nós não podemos dizer, nem podemos garantir, não foi o procedimento que provocou isto. Provavelmente houve um poderá ter procedimento que sido. não deixa de ser invasivo, não é? Exatamente. E o procedimento invasivo aumenta riscos. Claro. E, portanto, nós não podemos dizer efetivamente, não, isto não teve nada a ver connosco. Não. Claro que teve, porque nós estamos integrados em todo este procedimento e, portanto, provavelmente isto pode ter tido alguma coisa a ver. Temos é que estar preparados para explicar aos casais que isto pode ter tido a ver e nós também aceitar estas situações. São as regras do jogo. Exatamente, e são decisões que se têm que tomar. Agora, os bebés nascem às 29 semanas, pequenitos na altura, e quantas gramas de gente é que tínhamos? Quantas gramas de gente tinha o pequenito? Gonçalo tinha 1,450 kg. Matulão, 1,450 kg. O Gustavo, 1,300 kg. E 1,300 kg. Até lhe deve ter feito um bocadinho de confusão. Quando os viu a primeira vez, onde é que eles estavam? Na incubadora, imagino eu, nas incubadoras? Nos intensivos, nos cuidados intensivos. Cheios de tubos, de certeza, por todo o lado. Sim. Ora, não é propriamente a imagem que uma mãe cria na cabeça, não é? Os nossos filhos já nascem com aquele laço possível até já a dizer bom dia. Não, foi bem difícil. Foi difícil. Foi, acho que o mais difícil para mim foi a primeira vez que eu vi eles. Ficou muito assustada. Fiquei muito assustada. Teve medo que não corresse bem. Eu queria sair dali. Não queria ficar ali. Mas depois conseguiu dar a volta e Sim, depois... perceber que era só uma etapa. Sim. Para eles precisam de mim. Eu preciso estar ali ao pé deles. Voltei para o quarto, fiquei pensando, lutando comigo mesmo. Voltei de madrugada nos intensivos e fiquei um bocadinho com eles, sozinha. Guilherme, como é que foi consigo quando viu os seus filhos? Foi complicado. Eu vi eles no corredor, logo após o parto. O Gustavo nasceu primeiro, ainda conseguiu ver, ainda deixaram-me ver, mas o Gonçalo não. O Gonçalo foi direto para os cuidados intensivos e pediram sempre para esperar para poder vê-lo. Isso me deixava muito apreensivo. Claro. A gente pensa sempre o pior, pensa que... E de fato deve ter sido complicado. E foi complicado principalmente para o Gonçalo. Apesar de ter nascido um bocadinho mais pesado que o outro. Mas sempre quando a gente o vê pela primeira vez, a gente tem uma reação um bocado desanimadora. Mas ao mesmo tempo tentamos reverter isso com a felicidade de ter dois seres vivos com nossos. É uma coisa impressionante. A gente manteve sempre esperançoso. No fundo, mantivemos sempre esperançosos. Isso tem uma palavra, chama-se amor de pais, não é? Os pais olham e depois de repente tiramos todo aquele racional do caminho e é o coração que fala. E quando o coração fala, a pessoa entrega-se e está ali já para dar o melhor, não é? O melhor e aquilo que consegue. A verdade é que os meninos estão agora com quantos meses? 5 meses. E as coisas têm corrido bem, Su? Super bem. Super bem. Desde que eles vieram para casa, tiveram alta, nada de complicações? Não. Tudo tranquilo. Eu não sei porque suspeito que quando começarem a andar e nessa fase vocês não vão ter sossego nenhum. Porque normalmente estas crianças, não sei, posso estar a inventar, doutor Álvaro, agora vou inventar, que isto também... Pronto. Normalmente têm bastante energia, muitas vezes são realmente muito inteligentes, muito criativos, e estes pais não vão ter sossego, se fosse eles descansava agora. Eu acho que é bem provável. Eu acho que sim. E aí eu não posso dizer que a culpa não tenha sido do laser. Às tantas, o laser tinha ali poderes especiais. Doutor, há uma coisa que eu não posso deixar de fora desta conversa, é estes recursos que tem o Sistema Nacional de Saúde, e que só o Sistema Nacional de Saúde tem, e estas respostas. E era bom que se falasse um bocadinho disto também. Quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde tem, mas o Serviço Nacional de Saúde, efetivamente, estamos a chegar a uma altura em que o Serviço Nacional de Saúde tem que tomar grandes decisões e tem que tomar grandes opções. Na Maternidade Alfredo da Costa, a unidade que eu coordeno é uma unidade que tem 12 médicos, a maior parte deles estão em horário que não é um horário completo. Há médicos, a maior parte deles, que não estão nesse horário completo, fazem muito mais tempo do que aquilo que é o horário deles. Porque, quer dizer, é muito difícil, é muito complicado para alguém que coordena um serviço
quer competir com os ordenados e um serviço de um serviço que está dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é um hospital público, não é uma parceria pública ou privada, é muito difícil a competição que existe em termos salarial com os outros hospitais. E, portanto, é muito difícil manter coesa, manter unida uma equipa como esta, e não é só esta da Diagnóstico Perinatal, nada disto seria possível sem a unidade de cuidados intensivos neonatais. E, portanto, tudo isto são profissionais que muito dificilmente estão lá, têm que ser motivados, e tem que ser a motivação da investigação, tem que ser a motivação de mestrados, de doutoramentos, de coisas novas que se fazem, que tem que ser isto que os tem que atrair. Claro. Porque aquilo que o Serviço Nacional de Saúde pode oferecer a estes médicos em termos de remuneração é miserável. Assim como nós estamos a chegar a uma fase em que temos que começar a comprar material nós próprios começar a comprar material para conseguirmos trabalhar. Portanto, bem, mas isso aí já é... Mas isto é o que realmente às vezes acontece. E, portanto, neste momento, nós estamos a ser confrontados com estas situações. Uma situação, eu diria, quase de ruptura. Em determinadas situações nós sentimos... Sim, não é? Se a pessoa chega a uma fase em que tem que comprar o material para poder exercer a sua E a Fátima vê o que acontece praticamente todos os dias nos jornais. É verdade. Falta de anestesistas para isto, falta de material para aquilo. Portanto, eu acho que está numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde tem realmente que pensar que há determinado tipo de patologias, há determinado tipo de situações que não vão poder ser tratadas em hospitais particulares com seguros de saúde. Porque nenhum hospital particular está interessado em ter uma unidade que vai operar 30 ou 40 bebés por ano. E, portanto, isto não é uma situação rentável. Não é rentável, portanto, não a fazem. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem que pensar nestas situações. Claro. E, portanto, a Maternidade Alfredo da Costa está a chegar a uma situação que tem que se perceber exatamente o que é que se pretende para a Maternidade Alfredo da Costa. A Maternidade Alfredo da Costa é um sítio para ver grávidas e para ver grávidas de uma forma geral, ou é um sítio para ver grávidas com patologia de alto risco? Portanto, há uma série de decisões que, na área da perinatologia, é muito importante serem tomadas e, sobretudo, no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, trabalhar no Serviço Nacional de Saúde é um ato de carolice. E, portanto, é o que se passa. É por amor à camisola. Muito. Por amor à camisola. Mas uma coisa é certa, se não existisse respostas como estas que a Maternidade Alfredo da Costa tem, este caso de sucesso que nós temos aqui não era possível. Esta é que é a verdade. Ou seja, há determinadas respostas que, se não forem dadas pelo Serviço Nacional de Saúde, com o investimento que isso implica, naturalmente, nós ficamos sem respostas. E vamos ter que mandar as nossas grávidas lá para fora para fazer como se em Portugal não tivéssemos médicos, claro, nem tivéssemos enfermeiros com competência para tal, que temos. Só nos falta efetivamente as condições para que isso, para que isso seja feito. Su, só para terminarmos esta nossa conversa, já tranquila, ou seja, a fase de medos já passou, já está a conseguir desfrutar o nascimento dos meninos, porque tudo isto gera muito stress, é preciso que as pessoas tenham noção disto. Sim, sim. Penso que o pior já passou. Uhum. E o mais velhinho, que tem 5 anos, como é que ele reagiu à chegada, não de um, mas de 2, concorrência dupla? Super bem, super carinhoso, me ajuda muito. Está a brincar? Sim. Muito carinhoso com os manos, apaixonado nos manos. Está sempre a dizer... Sério? E não faz cenas? Não diz, mas porque é que eu... Nada? Não. Ajuda imenso mesmo. Busca fralda, toalhita, Xuxa, coloca a Xuxinha na boca, ajuda mesmo. Vocês, Deus está convosco, hein, ó Guilherme? Sempre. Olha, que vou-lhe dizer, porque vamos lá ver, ele é pequenino ainda, não deixa de ter só 5 anos. Tem logo a concorrência de 2, quer dizer, de repente ele deixou de ser o centro do universo. E ter esta capacidade de se adaptar tão facilmente não é assim tão comum. É um jogo também que a gente, nós os pais temos que lidar. Também temos que dar atenção redobrada, não só para os meninos, mas também para ele. E provavelmente vocês têm o cuidado de o fazer sentir que ele é importante, e continua a ser importante. E o lugar dele não foi ocupado por ninguém. Mesmo que cheguem estes 2,5 kg de gente, não é? Eu acho piada. Eu acho piada. É muito giro nós olharmos para bebés que às vezes nascem tão pequeninos e depois percebermos as pessoas em que se transformam. Eu brinco, não me levem mal isto de 1,5 kg de gente, mas um dia falaremos sobre a gente que aqui está. Seguramente gente muito determinada. Bem, eu quero agradecer aos 2, aos 4, melhor dizendo, a vossa presença. Dr. Álvaro, muito obrigada também. Fiquei muito satisfeita de ter este tema aqui, de perceber aquilo que a medicina faz em Portugal e destas histórias bonitas de sucesso. Por isso, parabéns a si e a toda a equipa. E à Maternidade Alfredo da Costa, que é uma casa por quem eu tenho um especial carinho, porque acho que realmente lá fazem-se verdadeiras obras-primas na saúde, porque é isto que acontece naquela casa. Por isso, nós vamos daqui a pouco apresentar uma outra história e uma história que também diz aqui muito aos nossos espectadores, que tem a ver com um caso que infelizmente se repete muitas vezes. Um senhor de 90 anos que foi enganado e de que maneira
por uma burlona, eu diria, profissional. É a história que apresentamos já a seguir, mas agora fechamos com um aplauso para os nossos convidados.